trata da aula 23, no caderno 6, frente 1, no Plano Universitário do SAS 2020. Como nós já temos toda a base dialogada, a nossa missão é nos concentrarmos nos exercícios que tratam aí da estequiometria. Aumentando a tela, fazendo aquela jogada de sempre aqui. Se houver necessidade, a gente abre a câmera para poder fazer os cálculos. Aumenta a telinha, cadê você, telinha? A primeira questão, já vamos para... Diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o ferro. Assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção de forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas, desempenhavam importante papel político e financeiro. Do ponto que o mestre ferreiro Taú trabalhava com hematita F2O3. Estou lendo essa questão aqui, chega a me arrepiar, para falar a verdade para vocês. E a leitura é a seguinte, né? Os povos colombianos, que eles não tinham domínio da arte metálica, né? E já os africanos que para cá foram trazidos, dominavam essa arte, tinham isso no seu repertório histórico intelectual, né? Os programas de ferro aproximadamente seriam produzidos a partir de 500 gramas do minério, admitindo uma pureza de 85% do mineral. Eu estou receoso com as equações, né? Estou dando uma olhadinha para ela aqui, vendo que a equação de acordo. Como não há nenhum impeditivo aqui, posso dizer que cada mol de Fe2O3 produz 2 mols de ferro. Um mol de Fe2O3 são 160 gramas. Vou apagar e vou colocar um pouco mais em cima. 160 gramas de Fe2O3 produzem 112 gramas de ferro. Essa é a proporção estequiométrica. 161 a 112 do outro. 500 quilogramas do minério, 85% do mineral, vou fazer uma conta de cabeça aqui, se vocês me permitem, que vai dar 425 quilogramas. Isso levaria à produção de qual massa? Vamos por partes. Aquilo que é inviável de aparecer. Se 160 produz 112, a quantidade daqui tem que ser menor do que 425. Quem marcou 590, chutou ou não sabe o que está fazendo. Então, matematicando no rolê aqui, vamos ter que procurar o valor numérico do 160. O 112, 425 para o X. Ficou entre 50 e 297
Quem vai fazer a conta aí, por favor? Me apresenta o valor. 12,96 por 80. 7. R$297. A letra B. Não, a letra C. De coração, né? 97,5, isso aí. Então, aproximadamente, a palavra então, esse é aproximadamente 97 quilogramas. Ok? Alex, só uma dúvida Pois não, que fica à vontade. eu tô confundido nessa parte de pureza. Sempre que ele me apresentar o dado da pureza do meu reagente, eu aplico ele sobre a massa que ele me dá. Eu não É, aplico ele na fórmula da proporção. Então, por é, exemplo, eu não vou aplicar 85% em 160 gramas. eu tenho umas dicas que aparecem para vocês fazerem isso, que eu, particularmente, não vejo porquê de apresentar isso aí. Por quê? Eu tenho, vou pensar imageticamente, eu tenho 500. Desses 500, 15% é impureza, e de fato reage, são os 425. Você percebe que eu evito ao máximo colocar aqueles dados de pureza, rendimento, no meu cálculo estequiométrico. Às vezes gasto 2 contas, 3 contas, justamente para não trazer essas coisas ordenamento aqui. Eu tenho 500 minérios e só 85% é parte pura, quanto que eu tenho, de fato, de Fe2 ou 3? Essa é a pergunta que eu me faço sempre. Ok? Não, ok, valeu, obrigado. Entendeu? Então, acho que é nesse caminho, talvez, tem uma estratégia, né? Na verdade, seria colocar aí 112 vezes 85%. 160, 112 vezes 85%, 500, 160 produz 112, 500 produz um X aqui vezes 85%. Eu não vejo razão para fazer essas estratégias se a gente pode trabalhar com mais vigor, porque pureza é diferente de rendimento. Pureza é para dizer quanto tem de fato de material. Rendimento é aqui eu fiz a minha expectativa. Eu espero que produza 297. Se esse processo render 40%, vai produzir quase 120 quilos. O outro que vai aparecer agora na sequência, né? Quanto rende. Adelante. Beleza. Questão Enem. Grandes fontes de emissão de gás de óxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera, a consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfuração ou dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. CO3 mais dióxido de enxofre forma sulfito de cálcio mais gás carbônico. Por sua vez, o sulfito de cálcio pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico para obtenção de sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. As massas molares são tais, considerando o rendimento de 90% no processo. A massa de gesso
medida por mol de gás retido, a mais próxima B. Então, eu vou estabelecer uma seguinte situação, que é da estratégia, né? Já acesso ao compartilhamento, meu objetivo é reter SO2. Meu objetivo sendo reter SO2. Lá, lá, lá. Um mol de gás retido produz tantos gramas de gesso. Essa é a pergunta que eu me farei. Eu operarei para que ela seja respondida. Vou abrir uma câmera aqui. Para mim apareceu a tela. Eu estou dizendo que esse é o dado. Com 3 reais com SO2, formando CaSO3 mais CO2. O CaSO3 precisa agir com oxigênio do ar e virar sulfato de cálcio, que é o GIS, ou gesso. Em termos molares, se a gente for fazer a estequiometria disso aqui, ó, 1 mol de SO2 produz 1 mol de CaSO4. 1 mol de CaSO4 são 136 gramas. 1 mol produz 136 gramas. Se render 100%. Então, quando rende 100%, produz 136 gramas. Quando rende 90%, produz uma massa M, que é 90% de 136. 136 tira 13,6, 1422, 22,4 é a massa produzida de gesso mais próxima de 122 gramas. O cobre presente de qualquer coisa, olha aí. O cobre nos fios elétricos e instrumentos musicais
é obtido com base na ustulação do minério calcosita. Sulfeto de cobre 1. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com O2, produzindo SO2 conforme a equação química a seguir. Considerando que se queira obter 16, agora isso é da hora, hein? Considerando que se queira obter 16 mol do metal, uma reação cujo rendimento é de 80%. Vou até virar a página. Dizer o seguinte: se eu quero obter 16 num processo que rende 80%, eu devo calibrar a minha reação para que ela produzisse quanto? Vou cessar o compartilhamento. Mas antes disso, vou escrever a equação aqui. Cessando o compartilhamento. Olhando para a folha. E rende 80% e produz 16. A estequiometria você tem que trabalhar com quanto? Você tem que trabalhar com 20. Então, 16 está para 80%, o estequiométrico estaria para 20. O que eu sei? Que 1 mol disso produz 2 mol disso. 1 mol disso, 137 mais 32, 139, 169. 2 mol. Tem que calibrar 20. 169 gramas gramas para 2 mol. Qual massa para 20 mol? A massa 1.690 gramas. Só para fazer um pouquinho de um diálogo com o Guilherme, esse real igual o obtido versus esperado, né? Ou rendimento. Você obtém 16, o estequiométrico era 20, quando você tem uma produção real de 16. Eu, particularmente, prefiro muito mais gastar os neurônios aqui para fazer essas análises.
Os exercícios mais doidos são aqueles que falam assim, ó, tem um rendimento de tanto, usou tanto, qual era o grau de pureza do material utilizado. Você certamente já deve ter se deparado com esses exercícios também. Então, 159. Eu fiz a conta errada. Não 159, sim 159. Porque 63,5 vezes 2, 127. 127 mais 32, 159, não 169. Então, 1.590 gramas da quantidade a ser colocada no reator para que a reação aconteça. Ok ou não ok? Gente, agora chegou a hora, hein? Daquele que eu havia dito anteriormente. Ela fala que a reação aí do manganês, utilizamento do siderúrgico na fabricação de ferro-ligas, obtido um processo cujo rendimento global apresenta 60%, no qual uma pirolusita com 43,5% de pureza é tratada com carvão coque e ar atmosférico, formando o monóxido de manganês. Em uma segunda etapa, o manganês contínuo monóxido continua sendo reduzido, formando, por fim, o manganês metálico de acordo com as equações a seguir. Considerando as informações anteriores, como também as duas etapas do processo, afirma-se que a massa de manganês formada a partir de 8 toneladas de pirolusita é igual a... nós temos minutos para fazer aqui. Primeiro ponto. Quanto que você tem efetivamente de MnO2? Você tem 43,5% de 8 toneladas. 43,5% de 8 toneladas, 3,2, 3,44, 3,44, 3,48 toneladas de MnO2, é o que você tem de real. Eu sugiro que você faça as contas. Pensando sempre na seguinte linha. Como a questão-chave é avaliar o manganês produzido a partir do MnO2, 1 mol produz 1 mol. Ninguém mais que interfere na produção de manganês. Mas aqui, uma parte tem 2 no manganês e aqui tem 1. Ele está querendo sacanear você, ó. Você coloca 2 MnO aqui, para você eliminar 2 MnO aqui, você tem que duplicar a equação, então aparece de fato que 1 mol de MnO2 produz 1 mol de Mn. 1 mol disso, 87 gramas. 1 mol disso, 85 gramas. A pirolusita, 43,5% de 8 toneladas. Se você quiser fazer a continha, sem precisar fazer divisão, 43,5% de 8 tons. Qual a massa
produzida. Eu vou colocar o 100 aqui para ser a porcentagem. 87, 43,5, 2 para 1. Esse é o compartilhamento, fica mais fácil de vocês enxergarem. 2 para 8, 1 para 4. Logo, a massa manganês será 4 vezes 55, dividido por 100, que será 2,2 toneladas. Se render 100%. Como rende 60%, produz 60% de 2,2 vai equivaler a 1,32 toneladas de manganês produzido. (1,32 toneladas, também conhecido como 1,32 × 10 a sexta gramas.